O mistério das faces de Belmes. Bem-vindos ao nosso vídeo sobre um dos fenômenos sobrenaturais mais intrigantes do século XX, as faces de Belmes. Imagine-se transportado para a pacata cidade de Belmes de la Moraleda, na Espanha, durante a década de 1970. Neste recanto tranquilo, um mistério começou a se desenrolar, capturando a atenção de investigadores, curiosos e especialistas do mundo inteiro. Aperte os cintos para uma jornada surpreendente. Era uma manhã comum quando Maria Pereira, uma simples dona de casa, se deparou com algo fascinante em sua própria cozinha. Um rosto humano começou a se formar no piso de concreto. Não era um desenho, tampouco uma mancha comum. Era um rosto vívido que parecia observá-la. A princípio, sua família e os vizinhos pensaram tratar-se de uma brincadeira de mau gosto ou um acidente banal, mas logo perceberam que estavam diante de algo excepcional. A casa de Maria era como qualquer outra em Belmes de la Moraleda, uma pequena cidade cravada nas montanhas do sul da Espanha. Este ambiente comum tornava o fenômeno ainda mais surpreendente. Quem poderia imaginar que tal mistério escolheria um cenário tão ordinário para se manifestar? A atmosfera da casa tornou-se uma protagonista dessa enigmática história. À medida que dias passavam, outros rostos começaram a aparecer, diferentes em expressão e forma, semelhantes mas também únicos. As faces pareciam emergir como se tivessem vida própria, criando um ambiente que misturava fascínio e medo. Alguns rostos expressavam tristeza, outros alegria, mas todos eles pareciam carregar uma história invisível. Não demorou para que a notícia das faces se espalhasse. De um mistério doméstico, o caso rapidamente se transformou em uma atração local. Curiosos, jornalistas e investigadores começaram a chegar, trazendo consigo câmeras, microfones e uma avalanche de perguntas. O que estava causando essas aparições bizarras? Seria esse um portal para outra dimensão ou apenas uma ilusão de ótica bem elaborada? Especialistas de várias áreas, incluindo psicólogos, fotógrafos e investigadores paranormais, se interessaram pelo caso. A pequena casa de Maria se transformou em um campo de investigação, onde diversas teorias começaram a ser formadas. Os investigadores estavam ansiosos para explicar o fenômeno, mas ao mesmo tempo, cautelosos para não descartar possibilidades além da sua compreensão. Neste vídeo, utilizamos fotos reais do fenômeno das faces de Belmes, capturadas pelos que estiveram lá. As imagens são impactantes, ilustrando essa incrível ocorrência e permitindo que você, espectador, vivencie um pouco da atmosfera enigmática daquela casa. As fotos eternizam o mistério e são janelas para compreender a magnitude do que aconteceu. Para muitos, a primeira hipótese foi simples, uma reação química, talvez uma combinação de umidade, tintas ou outros materiais presentes no concreto pudesse estar causando uma série de manchas que, por acaso, formavam rostos. Essa teoria, embora científica, não conseguiu explicar por completo a complexidade e a clareza das faces, deixando dúvidas no ar. As teorias sobrenaturais ganharam força com a dificuldade em explicar racionalmente as aparições. Algumas pessoas acreditavam que as faces eram manifestações de espíritos encalhados, comunicando-se com o mundo dos vivos através do concreto. Essa ideia arrepiava os moradores e fascinava os caçadores de mistérios, que viam nisso uma pista para a vida após a morte.
Diversas abordagens foram adotadas pelos investigadores, desde medições químicas do concreto até sessões de espiritismo. Todos esforçavam-se para encontrar respostas. Técnicas fotográficas de infravermelho e de análise de substâncias foram utilizadas, tentando determinar se as faces eram pintadas, resíduos ou algo além da explicação material. Levanta-se uma suspeita. Seriam as faces um embuste criado pela própria Maria ou algum cúmplice? Alguns acreditavam que as faces eram manipuladas para atrair atenção e lucro. Contudo, investigações rigorosas falharam em provar que fossem uma fraude deliberada. A discordância continuou a alimentar o mistério. Aqueles que visitaram a casa relataram experiências diversas, desde espanto absoluto até mudanças emocionais profundas. Algumas testemunhas afirmavam sentir presenças inexplicáveis, enquanto outras ficavam intrigadas pela calma do ambiente. Esses relatos adicionaram camadas adicionais ao mistério, complicando ainda mais a busca por uma explicação. A comunidade científica e os experts paranormais estavam em constante debate. O fenômeno desafiava os limites do conhecimento estabelecido. Em conferências e artigos, cada lado apresentava suas descobertas e desafios, mas nenhum deles conseguia convencer completamente o outro, prolongando o dilema. A pequena comunidade de Belmes de la Moraleda foi profundamente afetada pelo fenômeno. Para alguns moradores, as faces eram um sinal de maldição ou destino, enquanto para outros representavam uma oportunidade. Curiosamente, o caso trouxe tanto união quanto discórdia à cidade, alterando sua rotina e colocando-a no mapa global dos mistérios. Examinando a história local, alguns especularam que as faces poderiam estar conectadas a eventos passados, como conflitos antigos ou práticas culturais esquecidas. A rica tapeçaria cultural da Espanha se entrelaça com o mistério, enriquecendo as teorias com uma sensação de profundidade histórica. Embora a possibilidade de fraude tenha sido amplamente discutida, nenhuma evidência concreta foi encontrada para suportar essa tese. Testes químicos, análise de testemunhos e até investigações de possíveis ganhos financeiros não conseguiram provar má-fé. Assim, a ideia de que as faces fossem uma farsa precisou ser reconsiderada. Na falta de provas de fraude, muitos retornaram às teorias de autenticidade. Efetuar medições precisas das faces e análises cromáticas revelou uniformidade e características únicas que desafiavam explicações simples. Especialistas que inicialmente duvidavam passaram a reconsiderar suas posições diante de dados tangíveis. Apesar dos muitos estudos e teorias, o mistério das faces de Belmes permanece sem solução. Isso por si só é fascinante. A persistência do desconhecido em meio à exploração científica e mística cativa nossa imaginação e nos faz perguntar: o que somos ainda incapazes de compreender? A notoriedade das faces de Belmes transcendeu fronteiras locais e temporais, ganhando destaque em programas de TV, documentários e artigos em todo o mundo. Essa ampla cobertura midiática garantiu que o mistério fosse capturado por diferentes gerações de curiosos e pesquisadores, enriquecendo ainda mais a discussão. Após décadas de investigação, o consenso permanece indefinido. Alguns especialistas apontam para fenômenos naturais, enquanto outros continuam explorando possibilidades paranormais. O que podemos afirmar é que,
Apesar de muitos esforços para desvelar o enigma, as faces de Belmes continuam sendo uma incógnita fascinante. Cada espectador do mistério das faces de Belmes forma suas próprias conclusões. O que você acredita ser a verdade? Uma anomalia física ou uma janela para o além? Independentemente de sua perspectiva, o importante é manter a mente aberta e a curiosidade aguçada. O mistério das faces de Belmes evoca emoções profundas, misturando medo, curiosidade e assombro. Para muitos, é um lembrete das incertezas da vida e das fronteiras do conhecimento humano, desafiando-nos a explorar novos horizontes. O interesse pelo caso não diminuiu com o tempo. Novas tecnologias e métodos de análise surgem, trazendo fresco entusiasmo e redescobertas. Revisitando o mistério com olhos modernos, continuamos a questionar: e se a resposta ainda estiver por ser encontrada? A atração misteriosa das faces de Belmes também colocou a cidade no mapa do turismo sobrenatural. Visitantes de todas as partes do mundo chegam para ver o fenômeno de perto, na esperança de uma experiência pessoal com o desconhecido. Este fluxo trouxe uma nova dinâmica econômica e cultural para a cidade. Dentro de Belmes, a discussão sobre as faces ainda fervilha. Entre eventos comunitários e encontros casuais, os moradores compartilham histórias e esperam novas revelações. Para muitos, o mistério continua vivo em seu cotidiano, despertando orgulho e questionamento. Apesar de anos de estudo e exploração, não há sinais de que o enigma se desfaça. Algo nos encoraja a continuar investigando, discutindo e, talvez, encontrar um novo entendimento. Este mistério é tanto uma história de ontem quanto de amanhã, um quebra-cabeça ainda esperando para ser completamente montado. A divisão entre a explicação sobrenatural e a científica continua marcante. Enquanto alguns adotam abordagens metodológicas tradicionais, outros são incentivados por seu desejo de acreditar em forças além do compreensível. Este debate continua a ser uma parte crucial do fascínio que envolve as faces de Belmes. Por que somos tão atraídos por mistérios como o das faces de Belmes? Eles nos desafiam, intrigam e inspiram. É a incerteza que mantém nosso fascínio, uma cadeia misteriosa que nos liga a enigmas não resolvidos em todo o mundo. A curiosidade é uma força poderosa. Ela nos impulsiona a explorar, questionar e reimaginar o mundo ao nosso redor. No coração do mistério das faces de Belmes está a curiosidade humana, um desejo incessante de saber mais e compreender o incompreensível. Assim, concluímos nossa jornada pelo enigma das faces de Belmes. Esperamos que o fascínio e o mistério tenham instigado sua curiosidade tanto quanto alimentou a nossa. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração. O que você acredita ser a verdade? É você quem decide. Continue buscando, questionando e desvendando o desconhecido.